Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Ó, você está nos livros hoje? E aí, primo preto? Vamos lá. Tá certo. Tá certo. Primeiramente, obrigado, primo. Obrigado aí pelo dia de hoje, por começar aí, né? Que nós possamos todos direcionar os nossos pensamentos ao nosso amigo lá. E vamos lá, então, né? A gente tem primeiro um fato muito curioso dentro da Bíblia, né? Não diria dentro da Igreja Católica, mas dentro da Bíblia ali, aonde é pedido que não se adorei, né? Que não é para adorar imagens e a santos, né, primo? Nós temos esse fato até nos 10 mandamentos, né? Não que nós adoraremos somente aquele Deus e não vamos render culto a imagens, ou a santos, ou a qualquer outro tipo de coisas assim. Mas quando a gente entra numa igreja, está lotado de imagem, lotado de santo, né? A gente tem imagenzinha em casa, tem isso, tem aquilo, então raras são as pessoas que não têm uma imagenzinha de alguma coisa. Apesar de, né, ser o pedido inicial que a gente não renda culto a imagens, né, que é esse culto, essa idolatria a imagens. Mas os santos, como tu bem falou, né, eles estão ligados à nossa cultura. Porém, se a gente vamos pegar o exemplo de um santo muito famoso, que é São Jorge, né? Vamos pegar São Jorge. São Jorge era lá um cavaleiro, né, que dedicou a sua vida numa promessa de defender cristãos, né, de defender os cristãos, e por conta do que ele fez, ele foi, né, canonizado, foi posto como santo, né? Então, o santo, dentro dessa visão da Igreja Católica, seria o camarada que fez algum feito digno de ser honrado, digno de ser reconhecido, né? Que tem algum feito que inspirador. É o camarada que inspira de alguma forma e que depois, o processo de canonização, depois de desencarnado, digamos assim, as pessoas começam a atribuir milagres, é feito santo. Mas se a gente for buscar, né, esse termo são quer dizer saudável, livre de doenças, sadio, né? Por exemplo, um homem são é um homem saudável, um homem que não está doente. Santo já vai um pouquinho mais além. Santo é essencialmente puro, né? Essencialmente puro, que é mais perfeito, né? Que não está misturado com impurezas. Então, o santo e o são seria um camarada que está purificado, que está livre de impurezas, que é sadio, né? Que não está doente. Mas, se a gente for olhar, né, na história de muitos santos aí que a gente conhece, os camaradas terminaram a vida adoecidos, então, logicamente que não pode estar falando da doença do corpo, né? Da doença do corpo. E o legal da gente prestar atenção nessa fala ali que o camarada, ele é sadio, é livre de doenças, e se a gente juntar a ideia do cara que dá um bom exemplo e que ele serve de inspiração, né? Eu me lembrei uma vez, não sei se tu chegou a ver o episódio dos Simpsons, onde a Lisa descobriu a história do Jebediah Springfield. A Lisa Simpson tinha descoberto a história do Jebediah Springfield, que era lá o patrono da cidade, né, de Springfield, e aí tem uma estátua. E o pessoal faz todo ano uma festa pro Jebediah Springfield, aquela coisa toda. E ela descobre que o cara era um baita falcatrua, assim, que o Jebediah Springfield era um camarada que não era tudo aquilo que eles diziam, né? E ela faz todo um movimento de manifestação, toda uma coisa assim, né? E ela tem um sonho. A Lisa Simpson tem um sonho de o Jebediah Springfield vem falar com ela
e ele diz assim, Lisa, né, não revele a minha história, né, eu inspiro as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo. E às vezes, algumas pessoas, elas até sabem um pouco da história de uma pessoa ou de outra pessoa, né? E acabam dizendo assim, ah, mas esse cara não é tão santo. Olha que esse cara não é tão santo assim, né? Às vezes quando a gente fala bem de alguém, esse cara não é tão santo assim, né? Na nossa visão, assim, para a gente trazer um pouquinho para a ideia do espiritismo, o santo seria um camarada que já está livre das imperfeições morais, está livre das fraquezas que o homem se condiciona pelos vícios, né, pelas péssimas escolhas. Mas quando a gente olha o nosso comportamento, a gente diz assim, e a gente já escuta isso aí, né? Eu também não tenho a pretensão de ser santo. Eu não sou santo, e às vezes a gente usa isso aí como desculpa para fazer uma má ação, para fazer uma ação negativa. E tu sabe que eu gosto muito de um conselho do Kardec, primo, onde ele dizia que todo centro espírita devia ter uma biblioteca dedicada a obras que falam contra o espiritismo, a obras que falam outras coisas para que a gente entenda o que as pessoas pensam. E nesse norte eu gosto de assistir muito pregações de pastores, de pastores de outras religiões, de outras doutrinas. E hoje eu assisti a pregação de um camarada chamado Pastor Cláudio. O cara, do bem dizer da palavra, o cara é muito loucão, né? O cara é muito. Já viu ele? Muito bom. O cara é muito bom, muito bom. E o cara é bem loucão, assim. Bem loucão. Aí que eu gostei. O cara é bem loucão. E aí, adorei o cara. E aí ele disse assim, ó. Ele falando dos exemplos de vida, e ele disse assim, ó. Tinha uma plateia gigantesca, era um congresso de juventude que ele estava. E ele disse assim, e ele disse que ele vai pregar em igreja evangélica, igreja católica, em centro espírita, onde chama ele vai. E aí ele disse assim, perguntou para aquele povo todo, quem é que Deus espera que pregue o seu ministério, que leve a sua palavra? E aí aquele mundaréu de gente disse assim, ó, nós. Aí ele fez assim, não, nós não, nós, onde está nós, não está ninguém, onde está nós, não tem ninguém. Ele disse assim, ó, então vamos todo mundo comigo, quem é que Deus espera que pregue seu ministério? Aí o pessoal, tá, agora sim, porque quando é nós pode ser qualquer um, quando é eu, sou eu, né? Então, às vezes, a gente esquece de levar essa ideia quando a gente fala assim, eu não tenho a pretensão de ser santo. E a gente esquece que nenhum dos apóstolos de Cristo era santo. Se a gente for pegar um livrinho chamado Jesus no Lar, um livrinho chamado Boa Nova, os caras tinham cada problema psicológico, problema de relacionamento, discussão, rixa, picuinha, fofoca. Era um azedume. Só faltava sair no braço. E Jesus lá, carinhosamente, não, vem cá, não é assim, né? Só faltava sair no braço. Então, nenhum dos apóstolos era são. Nenhum dos apóstolos era santo, né? Nenhum deles era livre de imperfeições morais. Mas justamente Jesus escolheu aqueles apóstolos porque eles eram aqueles que falavam mais próximo do que a gente consegue entender. E sempre que a gente diz assim, ó, eu não tenho a pretensão de ser santo, a gente sabe que eu não vou dormir hoje e vou acordar santo, livre das minhas imperfeições. Mas quanto mais a gente tiver a pretensão de dar bons exemplos, porque aquele negócio, quem é que vai pregar a palavra do cristianismo? Quem é que vai levar a palavra de Jesus? Eu, né? Então a ideia é assim, ó, hoje eu vou acordar mais santo do que ontem. Hoje eu vou me tornar mais sadio do que ontem. Né? Exatamente aqui, né? O pessoal dizendo ali, Pedro e Tiago, né?
aí, exatamente, quase se bateram. A gente tem aqui, dentro do Evangelho, também, repetindo aqui, né? João e Tiago ali caçoavam de Pedro, tadinho, né? Só não chamavam de velho porque não tinha esse termo na época que eles usavam, mas diziam que era um ancião que não sabia fazer nada. Então, tinha isso tudo, né? E aí, se a gente for ver, nenhum desses santos começaram sem imperfeições. Eles foram se aperfeiçoando, mas justamente o que tornou eles capazes de ser reconhecidos como alguém santo foi a capacidade de vencer as más tendências. A capacidade de cada dia vencer as dificuldades que Deus impunha para que eles conseguissem atravessar essa existência e no final delas encontrarem algo melhor do que quando eles começaram. Vamos pegar Santo Agostinho. Santo Agostinho era um cara da pá virada de um jeito assim, e a mãe dele sempre rezando para que o guri se endireitasse, sempre rezando. Aí entra em contato com a ideia do Cristo e começa uma caminhada nova a ponto de se converter ao cristianismo e pregar e virar, né, pregador, um dos maiores pregadores do cristianismo, e trazer pensamentos maravilhosos dentro do evangelho. Então, a visão do santo, né, primo? A visão do santo, ela muitas vezes, a gente pega o santo como um intermediário negociador. A gente pega o santo como alguém que vai negociar com a gente aquilo que a gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer ali uma oferenda, precisa fazer um pedido de alguma coisa, a gente vai lá e acende uma vela, né? A fé das pessoas, naturalmente, as pessoas querem exercitar a sua fé, coisa natural. Mas por que em agradecimento a algo que a gente dedica a um santo, a gente não faz que nem o santo? Vou fazer que nem o santo, então. O que foi que esse santo fez? O santo abriu mão disso, o santo não precisa, né, ficar pobre e sair de pé descalço por aí, mas o que o santo fez? O santo começou a amar mais as pessoas, o santo perdoou, né? Vamos pegar São Francisco de Assis. Olha o que São Francisco de Assis fez. Tira a visão de olhar em cima das pessoas, que as pessoas são más. Quando São Francisco de Assis reergueu a capela, aquela capela desmanchada, e vieram as autoridades da época, porque ele estava arrebanhando os jovens os jovens das famílias ricas que frequentavam a igreja distorcida da época, né, que era só a questão do poder. Quando ele arrebanhou, as autoridades ficaram extremamente enraivecidas com isso. E atearam fogo na igreja, né, destruíram a igreja de São Damião que ele havia reerguido. E com isso, ao invés dele se revoltar, ele pergunta, eu só posso estar fazendo algo de errado? Eu devo estar fazendo algo de muito errado? Ele não diz assim, bando de bandido, ele diz, eu estou fazendo algo de errado. E quantas vezes a gente toma para si a responsabilidade de pensar quais são os erros que eu estou cometendo, porque são os únicos erros que eu posso consertar, são os meus, não os dos outros não. Então, muitas vezes enxergar alguém tão distante e passar a tentar negociar esses pedidos ou essas ações como um ato de driblar a nossa responsabilidade de auto-melhora, né? Ele acaba trazendo um comodismo, assim. É claro que pela fé a pessoa consegue se curar, ela precisa de objetos de fé. Né? Precisa de objetos de fé. Né? Mas eu não sei até onde isso não acaba nos afastando da real ideia de que há um Deus Todo-Poderoso. Né? A gente vê as pessoas dizendo assim, eu sou muito devota de São Fulano, sou muito devota de Santo Fulano, mas ninguém diz assim, eu sou devoto de Deus. Né? Eu sou muito devoto de Deus, eu sou devoto, eu tenho fé em Deus. A gente vê muito assim, eu tenho fé em santo isso, em santa isso, né? Mas a gente esquece que, como tem aquela frasezinha que a gente usa lá no Caminhos, né, primo? Não cai uma folha sem que seja da vontade do Pai Eterno. Não cai uma folha. E Jesus, né, já nos pede que a gente tenha
esse ímpeto de se melhorar. Já está no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo maravilhoso. Sede perfeitos. Sede perfeitos. Se a gente for buscar dentro do Evangelho, alguém que agia como qualquer outro santo, não é chamado de santo dentro do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é chamado homem de bem. Homem de bem. Todo aquele, né, que passe em revisão o seu dia, passe em revisão o seu dia antes de dormir, como nos recomenda Santo Agostinho. Passe em revisão o seu dia antes de dormir. Percebe se fez mal para alguém, se fez todo o bem que podia, né? Se está em débito com alguém, se podia ter feito algo melhor, e no outro dia procura corrigir esse, já está alcançando o caminho da canonização, né? O caminho da santidade, né? Já está se tornando alguém melhor. E às vezes a gente esquece assim. Será realmente que eu não quero? Será realmente que eu não estou fazendo o que as pessoas dizem? Que eu não gostaria de fazer curso para santo? Eu sei que é uma responsabilidade grande, mas o quanto é maravilhoso tu inspirar as pessoas a serem boas. Inspirar as pessoas a fazerem boas coisas. Eu me lembro de um... Eu não vou puxar para o teu assado, mas eu gosto de lembrar disso aí. Nós estávamos em uma das mostras de teatro espírita, quando era presencial, então todos estávamos sem máscara, se vocês querem saber. E aí estávamos no camarim, e tu, como sempre, quando senta, aí vem todas as realidades, né, primo? Porque tu fica a milhão, né? Aí quando tu senta, vem tudo, né? Aí tu tava sentadinho lá no camarim, naquele mini home office que tu cria lá, tava sentadinho, né? Não me recordo quem foi que falou. Se foi o Dani Medina, se foi não lembro quem foi, né? Mas eu lembro do Dani, que o Dani tava sempre lá conversando com a gente, esses papos. E aí ele chegou pra ti e disse assim: Preto, tu já parou pra pensar o quanto tu inspira as pessoas, o quanto as pessoas começaram a fazer arte espírita, o quanto tu representa, né? O quanto... E para pensar quantas pessoas não desistiram da arte espírita só porque tu não desistiu. Só porque tu não deixou de fazer. Quantas pessoas hoje eram desiludidas com um monte de coisa e hoje querem ser médicas quando vem o trabalho que o médico está fazendo. Quando a gente vê exemplo de um professor maravilhoso, quantas pessoas não desejam ser professora só porque se apaixonaram pelo trabalho de um professor? Esses são os santos. São as pessoas que, apesar das suas dificuldades, escolheram dar um bom exemplo. E nós temos pessoas, somos cercados de pessoas assim. De pessoas que a gente pode considerar santas. De pessoas que nos inspiram de uma maneira silenciosamente poética, né? Que nos motivam a não desistir. E o quanto é bom quando alguém vem te confessar e diz assim: olha, eu só não larguei o trabalho por tua causa. Eu só continuo vindo por tua causa. Eu só faço porque é tu. E quando a pessoa faz, e ela chega no final do trabalho, ela percebeu o quanto foi bom ela ter feito o trabalho, e a única coisa que tu fez foi te esforçar, porque tu sabe que quanto mais tu te esforçar, mais tu melhora, né, primo? Vamos ver o que o pessoal tá falando ali. Santo Preto, o pessoal é arriado. Nós ainda, né, eu lembro muito daquele filme do Alto da Compadecida, né, que o João Grilo estava ali em frente a Jesus, né, mas mesmo ali em frente ao Jesus, ele chamou a Nossa Senhora. Por quê? Porque há um entendimento que Deus ele está muito distante de nós, né? Jesus é o mais próximo, mas também está muito longe de nós. Então, geralmente, as pessoas elas se apegam a esses, né, esses homens e mulheres que próximos. Viveram aqui na Terra, que exatamente passaram por todas essas circunstâncias que você falou, né? Eles não vieram assim com um carimbo dizendo
Um anjo não veio dizendo assim, ah, você é o filho de Deus. Não. Então, eu acredito que é por isso que as pessoas elas se apegam tanto aos santos, né, pelas referências que os santos, né, eles viveram, eles erraram, as pessoas se sentem mais próximas deles e no entendimento que agora eles estão num patamar acima, então eles sempre pedem para que eles roguem em favor deles, né? Exatamente. Na verdade, nós seres humanos adoramos também terceirizar as coisas, não é? Né? Quando é dessa maneira, tudo bem, né? Mas nós temos que saber que Deus, Jesus nos aproximou de Deus, né? Jesus é que disse, olha, é o nosso Pai, né? Então, Jesus nos aproximou. Então, nós podemos ir direto a Deus, claro, nós podemos ir direto a Jesus para pedir, ó, dá uma conversadinha ali com o cara. Dá um apoio. E também tem os santos, né, que vêm das religiões africanas, tem aqueles que simbolizam elementos da natureza exatamente porque nós somos terra, né, nós temos essa proximidade da terra. Então eu acho super saudável, né, a pessoa, né, ter ali o seu santo, digamos assim, que possa pedir para interceder, mas a pessoa nunca pode esquecer que ela, né, ela não pode terceirizar, né? Nem para o santo e nem na casa espírita. Ah, faz uma prece aí para mim, para o meu pai, para minha mãe, né? E também que também as pessoas não se apeguem àquele objeto material, digamos assim, né? Ah, eu tenho aquela estátua, é aquela estátua, e se aquela estátua quebra, e se aquele talismã quebra, né? Na verdade, é uma representatividade física que nós temos, porque, afinal de contas, estamos no mundo material e muitos de nós ainda necessitamos tocar, precisamos sentir, precisamos ver, né? Exatamente, né? Exatamente. E assim como a gente tem pessoas que nos inspiram, que nem a gente estava falando aqui agora, a questão dos santos, no período, no nível que nós estamos, né? Ela é importante, mas assim como tu falou, ela tem que ter a medida certa, né? Porque se a gente for ver o que o santo faz, o papel do santo é nos intermediar, que nem tu falou, é fazer esse meio de campo, né? É como se fosse um mediador, tá nos mediando com Deus. Mas ele, assim como é mediador de Deus, ele é um caminho para que a gente consiga entender que a gente pode ir a Deus, que a gente pode fazer os pedidos, que a gente deve fazer as nossas orações. Então, se a gente for parar para ver, é uma das formas que a nossa cultura ainda tem de nos tornar religiosos, de nos fazer ter uma religiosidade, de nos fazer lembrar da nossa vivência espiritual que a gente não pode abandonar, né? Que nós estamos momentaneamente materiais, mas nós somos espíritos, né, em vivência material, não o contrário, não uma matéria tentando uma vivência espiritual. Então, assim como esses santos, esses seres que nos animam, que nos motivam, que nos dão um fôlego para continuar caminhando, eles nos fazem esse meio de campo, essa ponte de nós e esse Deus que nos quer bem, esse Pai, esse Jesus. Quando ele faz a ponte, e aí? Fez a ponte, agora que nós estamos de frente, o que a gente vai fazer? Agora que eu estou de frente, o que eu vou fazer? Né? Eu vou negociar, eu vou pechinchar, e aí vem aquela fala de Jesus, né, primo? Quando fores levar a tua oferenda no altar do Senhor, né? Antes disso, vai e te reconcilia com teu irmão, depois volta e faz a tua oferenda. E se a gente for ver, o que é nosso irmão se nós somos criação de Deus? Tudo te reconcilia com a doença que tu tá. Não maldiz ela porque ela é um mecanismo de Deus. Te reconcilia com o teu vizinho chato que rouba o teu jornal. Te reconcilia com o imposto de renda. Te reconcilia, né, com a chuva que tirou o teu passatempo do domingo. Te reconcilia com o programa de TV que terminou. Te reconcilia com tudo à tua volta. Não amaldiçoa nada. Né? Perdoar a própria
vida quando ela nos passa uma rasteira, né? É se reconhecer esses irmãos que são a criação toda de Deus. Então, quando o teu coração estiver livre de mágoas, a tua oferenda está limpa, né? A tua oferenda está limpa e tu não precisa de intermediários. Mas muitas vezes a gente não entende que esse sacrifício mais agradável a Deus, como diz o Evangelho, é o sacrifício da nossa vaidade, o sacrifício do nosso egoísmo, né? Abrir mão de nós mesmos, né? Como diz Jesus, aquele que quiser salvar-se se perderá, e aquele que se perder por amor a mim se salvará. E quantos de nós, querendo salvar o próprio ego, a própria cabeça e a própria imagem, acabamos nos perdendo e metendo os pés pelas mãos e colhendo lágrimas da vida, né, primo? Quantos de nós, muitas vezes por comodismo, acabamos fazendo isso? E eu não consigo imaginar o João Batista numa túnica linda, limpa, né? E sendo chamado, né, de santo. Dando a mão para beijar, essa coisa assim, né? Enfeitaram o João Batista, que era um homem rude, um homem rústico, e na verdade era necessário nós termos um profeta daqueles naquela época. Claro, claro. A humanidade precisava de uma enxada, né? A humanidade não precisava ainda de uma água pulverizada, assim. A humanidade precisava daquele homem bruto para atingir aquelas pessoas brutas, né? Então foi um enfeitezinho que fizeram no João Batista, que na verdade, né, ele era a voz que clamava no deserto, né? A gente, às vezes a gente, né, nós fazemos isso aí, né? E que nem tu falou, Deus precisava de alguém que demonstrasse força, né? Porque o povo era meio forinho, assim, então precisava de alguém que tanto que por isso que o pessoal não conseguiu entender a mensagem de Jesus, porque eles só entendiam o machadão, né? E a gente não pega, tem o início do Pai Nosso, ele já nos dá uma dica maravilhosa, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando a gente escuta isso, santificado seja o teu nome, a gente não para prestar atenção que não tem como tu tornar, né? Tu tornar Deus santo da tua vontade. Eu não vou tornar Deus santo porque eu quero, né? Eu não tenho esse poder de tornar algo que é maior do que eu melhor, se ele já é perfeito em todas as suas virtudes. Então, é torná-lo santo dentro de mim, né? É bem dizer tudo que vem de Deus. E tornar a minha vivência mais sadia. Tornar a minha vivência na essência mais pura. Santificar a mim para que eu possa, né, como disse Jesus, né, como é que aquela fala dele, se não me engano, glorifica teu filho para que teu filho te glorifique, uma coisa assim, quando ele fala para com Deus, algo assim. Então santifica as tuas ações, torna as tuas ações mais limpas de vaidade, mais limpas de orgulho, né? Aproveitando o que tu falou agora, né, primo, e que a Carol falou, os santos são pessoas que nós admiramos pelo esforço e pelos bons exemplos, então vamos santificar as pessoas que estão à nossa volta. Como? Da maneira certa. Não te apega quando a pessoa fez algo errado. Valorize os bons exemplos da pessoa. Não crucifica a pessoa porque ela deu uma pisadinha no tomate, né? Não faz isso. A pessoa é um universo maravilhoso de coisas boas que ela constrói. A gente essencialmente faz muitas coisas boas e algumas não tão boas. Então, torna a pessoa santa dentro de ti. Torna a pessoa especial, né? Torna a pessoa... homenageia aquela pessoa. Não precisa estar dizendo, fulano, tu é santo. Não, mas dentro de ti, torna aquela pessoa boa, né? Às vezes a gente tem isso. E nós, por um errinho da pessoa, a gente bota a pessoa abaixo, né? Então, o santo é alguém como nós, né? Que se esforçou, né, primo? Quer falar aí? Não, falando, né, porque só o nome não representa nada, né?
Por isso que nós temos aquela expressão do santo do pau oco, ou seja, por fora ele é um santo, mas por dentro ele não tem conteúdo nenhum. E o outro aquele, né, devagar com andor, que o santo é de barro, ou seja, vai devagar ali, que se esse santo aí cair, ele se espatifa e não tem mais solução. Então, santo é uma construção que vem de dentro, não é? Uma construção que exige trabalho, exige reencarnações, né, sucessivas reencarnações e estudo, não só nesse plano quanto no outro. E, na verdade, eu acredito que foi uma forma, eu não sei a origem, né, do nome especificamente, mas eu acredito que foi uma forma das pessoas identificar, né, um nome para algo assim, para alguém próximo de Deus, digamos assim. Por isso que nós nos quebramos tanto, né? Quem de nós aqui que está aqui presente que não chegou num determinado momento da vida e colocou uma pessoa no altar, né? Ou seja alguém que amou, ou seja, um ídolo, né? E, de repente, né, a pessoa cometeu alguma coisa e nós é que pusemos a pessoa lá e nós é que reclamamos que a pessoa não foi o que a gente imaginava ou queria, né? Olha que vai sair o teu nome, eles vão botar o teu nome aí, hein, Preto? Vamos botar o teu nome aí, né? Isso que tu fala é muito importante. Isso que tu fala é muito importante. Gente, esse é um movimento que a gente, no Centro Espírita, já que a gente está falando em torno dos nossos, né? Da questão do espiritismo, que a gente tem que ter esse cuidado, né? Não vamos condenar a pessoa porque ela deu um deslize. Ela falou o que a gente não gosta, né? Muita gente assim, mas o fulano é palestrante, o fulano é orador, o fulano é atendente fraterno, olha lá, o fulano se irritou. Todo mundo se irrita, né? Todo mundo fica bravo por uma coisa ou outra. E às vezes a gente tem esse hábito de condenar uma falha, né? Uma falha. Pelo amor de Deus, vamos pegar o próprio João Batista. João Batista, né? Talvez muita gente não sabe, mas o Espiritismo nos explica, né? Por que João Batista foi decapitado. João Batista, na reencarnação anterior, como Elias, mandou degolar 450, se eu não me engano. Então não era tão flor assim. Já estava muito melhor mesmo, né? Mas é para ver o quanto alguém que tem ideia dos seus erros pode dar uma volta por cima, pode dar uma volta e se erguer. Então, tenham plena certeza, pessoal, plena certeza, que aquelas pessoas que vocês mais admiram como exemplo de trabalho, como exemplo de sacrifício, como exemplo de vitória, é alguém que teve que se vencer para vencer as suas más tendências. É alguém que teve que se esforçar para hoje ser exemplo. Não é alguém que nasceu, né, que nasceu ali, tá perfeitinho desde sempre. Não, é alguém que dava pisada, é alguém que, né? Nós sabemos, né, primo? Nós sabemos, né? É alguém que teve que se esforçar. É alguém que até hoje doma aquele que tu olha por fora, aquele sorriso lindo, aquela carinha linda, gorda, bochechuda, e por dentro tem um leão, tem um bicho tentando romper as grades. Primo, nós temos 3 minutinhos. Tem alguma coisa acerca aí dos santos, segundo a nossa visão espírita aí que tu queira falar ainda? Sim. Vamos botar uma colocação aí, vamos lá. Nesse ato, primo, de depositar toda a fé nos santos, não sobrecarregue o coitadinho. Deposite fé no único Filho de Deus capaz de mudar a sua vida, você mesmo. Santifique o seu dia. Torne-se perfeito através da vontade de ser perfeito. Não vai ser hoje, mas tem que começar agora. Se não começar agora, vai demorar um dia a mais se tu começar amanhã, né? Aproveita as oportunidades mais difíceis para dar um pulo na tua evolução. Não abre mão.
da oportunidade de servir a Deus na mínima coisa que seja. Seja servindo um prato de sopa, seja fazendo uma viagem de trabalho, seja calando a boca diante de uma discussão. Cada oportunidade de santificar o nome de Deus dentro de ti, respeitando a obra dele, é preciosa. Então, antes de colocar tudo nas costas do coitado santo, queimando os pés dele com cera de vela, queimando os pés do coitado com cera de vela, né? Vai lá, coloca uma velhinha nos pés do santo, enche ele de promessa e na saída tropeça na senhora que está varrendo o chão e xinga ela porque está na frente. Não! Antes de fazer isso, bota a fé em ti, que tu consegue vencer todos os teus vícios, todas as tuas dificuldades, todas as tuas imperfeições. Faz o que Santo Agostinho diz. Revisa a tua vida. Vê aonde tu tem que mudar e acorda disposto a te tornar perfeito. E isso acontece. E amanhã ou depois vai ter gente acendendo vela para ti. Tu sempre vai acender vela. Trabalho. É isso aí. Deu uma trancada aqui que me assustou, mas deu para ouvir perfeitamente. Então, pessoal, um abraço a todos, uma boa noite. E dedicamos, né, a Conexão Haribo hoje ao nosso querido Agnes, amigo da Haribo, que hoje retornou à pátria espiritual. Vamos dedicar essa nossa noite de hoje e que possamos, na medida do possível, cada um de nós, seguirmos estudando e evoluindo. Beijos. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.